Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, mundo, você que está aí me ouvindo. Nessa aula a gente vai estudar a porcentagem. Uma aula muito especial, porcentagem é um assunto bem importante, para concurso muito importante, para a vida também, né? Ó, que bonito, para a vida, né? Beleza, vamos lá, porcentagem. Primeira coisa, é uma aula bem legal, você vai gostar e vai se sair muito bem, tá? Primeira coisa, entender o que é a porcentagem, o que é o 50%, o que é o 3%. Bom, porcentagem, o próprio nome já está dizendo, por 100. Bom, então, se eu tenho 50%, é 50 por 100. É 50 sobre 100, isso que é o 50%. 50 sobre 100. Então, 50 sobre 100 é uma divisão, 50 dividido para 100. Então, isso é a mesma coisa que 1/2, que é igual a 0,5. Então, o que significa? Que 50% é 0,5. 3%, o que é o 3%? É 3 sobre 100. 3 dividido para 100 é 0,03. Beleza? Agora, se eu tiver, por exemplo, 0,7, não está em porcentagem, é só um número, 0,7. Se eu quero transformar 0,7 em porcentagem, o que eu faço? Para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Não tem segredo nenhum. 0,7 para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, é 0,7 vezes 100. 0,7 vezes 100, então, é 70, né? Bem fácil, bem tranquilo. Essa primeira parte é importante. Você precisa saber essa relação entre o índice de porcentagem e o número que representa esse índice. Porque a gente vai trabalhar bastante com os índices, com os números que representam a porcentagem. A gente não vai trabalhar muito com a porcentagem, eu prefiro que você não trabalhe muito com a porcentagem, porque ela só vai servir na regra de 3. Só que tem alguns problemas que são tão nojentos que não tem como fazer pela regra de 3. E aí você ter o conhecimento dos índices é muito legal, é muito bacana, tá? Bom, então para começar o nosso primeiro exemplo. É o seguinte, calcular uma porcentagem de um valor. Por exemplo, vamos colocar aqui, número 1, calcule 30% de 80. Esse 80 pode ser 80 reais, pode ser só o número 80, enfim, qualquer coisa. Calcular 30% de 80, tá? Anota aí e vai resolvendo aqui comigo. Bom, pela regra de 3, eu vou mostrar para você e pelo índice também. Esse é fácil, é gostoso de usar a regra de 3. Depois vou mostrar uns que não é tão legal. Mas vamos lá. Regra de 3 é o seguinte. O 80, ele é o total, ele representa o 100%. Então, o 80 está para 100%. E aí o x que eu procuro equivale ao 30%. E aí multiplica cruzado, né? X vezes 100, 100x, igual 80 vezes 30, vai dar 2.400, tá ok? E aí fazendo essa divisão, x vai ser igual a 2.400 dividido para 100. Então o meu x vai ser igual a 24. Então, 30% de 80 é 24. Pela regra de 3, está aqui. Se eu fosse resolver pelo índice, o que significa? Bom, primeira coisa, o que esse 30% representa? O 30% ele é 30 sobre 100, lembra? Porcento é por 100, então isso aqui é 30 sobre 100. 30 sobre 100 é 0,3, tá ok? É 0,3. Então, se eu quero achar 30% de 80, é só eu multiplicar o 80 pelo número que representa essa porcentagem. Bem simples. Se eu quero 30% de 80, eu multiplico 80 por 0,3. Pego lá 80, faço vezes 0,3. Aí vou multiplicar números com vírgula. Vamos lá, 80, que multiplica 0,3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 0 e 0. Então vai ficar 0, 4 e 2. Tenho uma casa após a vírgula, uma casa. Vai ficar então 24. Tá? Bom, você deve estar pensando, pô, achei bem mais fácil a regra de 3. Nesse caso, pode ser mais fácil, tá?
pode ser mais fácil, mas tem casos que não é legal, tem casos que não é gostoso trabalhar a regra de 3, tá? Bom, o nosso segundo exemplo agora, ele vai ser trabalhar com acréscimos de porcentagem, tá? Seguinte, exemplo número 2, vamos lá. Calcule o valor de R$ 120 com 15% de acréscimo. 15% de acréscimo. Como que eu vou fazer para resolver esse aqui, professor? Seguinte, pela regra de 3 dá para fazer, tá? Esse aqui eu não vou fazer pela regra de 3, eu vou usar os índices para você ir pegando a prática para usar índices que vai funcionar sempre. Qualquer problema de porcentagem eu consigo resolver usando os índices, tá? Usando a porcentagem eu só consigo com a regra de 3, que não é interessante, não serve para todos os casos. Bom, qual vai ser a ideia aqui? Eu quero calcular o valor de 120 com 15% de acréscimo. Esse acréscimo é além do 120. O 120 mais o 15% sobre o 120. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso calcular 15% do 120 e somar ao 120. Mas eu vou ter mais trabalho. Eu posso pegar e multiplicar o 120 por 1,15. Por 1,15. Por quê? Vamos ver o que é o 15%, né? Lembra, o 15% ele é 15 sobre 100. 15 sobre 100 é 0,15. Concorda? Então, se eu quero acrescentar 15%, vai ser o 100% mais 15%. O que representa esse 100%? O que representa o 100% é o 1. O 1 é o total, é o 100%. Então vai ser o 1, que representa o 100%, mais o 0,15, que representa o 15%. Então é só eu multiplicar o 120 por 1,15. Nesse 1,15 eu tenho o 100% já acrescentado com o 15%. Tá? Na verdade, 1,15 é 115%. Tá? Bem lógico, né? E aí é só multiplicar, eu vou ter o 120 já acrescentado de 15%. Vamos fazer a multiplicação aqui. 120 que multiplica 1,15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui é a mesma coisa. 0, 2, 1. 0, 0. 6 com 2, 8. 3, 1. Uma, duas casas. Então eu tenho 138. 138, beleza? 120 com 15% de acréscimo é 138. Tá? Dois bem básicos para você entender os índices, tá? Agora, se for um desconto, o que vai acontecer? Vamos ver. Número 3. Vamos fazer diferente. O preço de uma calça era R$160. 160 reais. Vírgula. Pagando-se à vista, obtém-se 20% de desconto. 20% de desconto. 20% de desconto. Tá ok. Aí eu fui lá, paguei à vista quanto eu paguei pela calça, tá? Beleza. Paguei à vista. Paguei à vista quanto paguei pela calça.
quando a gente tem desconto, é a mesma ideia do acréscimo. Só que ao invés da gente somar a porcentagem ao 100%, a gente vai descontar. Por exemplo, se eu tenho 20% de desconto, vai ser o 100% menos esse 20%. Então vai ser 80%. O que é o 80%? É 0,8. Então, o que significa um desconto de 20%? Multiplicar por 0,8. Quando você pegar a prática, você já pensa desconto de 20%, multiplicar por 0,8, tá? Mas não tem problema, se você não tem prática nisso ainda, não faz mal, tá? Então, a calça era 160, tá ok. 160 que multiplica 1, que é o 100%, menos o desconto. O desconto foi de 20%. 20% é 0,2. Então, 1 menos 0,2, que é o 20% de desconto. Então, é 160 que multiplica 1 menos 0,2 é 0,8. Então, eu vou ter aqui 0,8. Beleza. 160 vezes 0,8. Vamos fazer a conta aqui. 160 que multiplica 0,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Vamos 4. 8 vezes 1, 8. E 4, 12. 0, 0 e 0. Vai ficar 0, 8, 2, 1. Uma casa após a vírgula, uma casa. R$128. Então, eu paguei por essa calça R$128. Se a questão quisesse saber o quanto eu obtive de desconto, era só eu fazer 160 menos o 128, que é essa diferença que eu ganhei de desconto, né? Que, nesse caso, seria de R$32, né? R$32. Beleza? Agora, um problema... Agora a gente vai começar com problemas um pouco mais difíceis, tá? Um pouco mais... não tão básicos assim. Exemplo 4. Exemplo 4. A inflação de um determinado país em janeiro foi de 20%. Vamos colocar aqui, então. Inflação é aumento, tá? Inflação de 20% em janeiro. Em fevereiro, a inflação foi de 10%. E aí a questão pergunta qual a inflação acumulada desses 2 meses. E agora, você que achava mais fácil usar a regra de 3. Como que eu uso a regra de 3 nesse caso? Porque eu não tenho o valor para eu fazer a regra de 3. Eu tenho só o que aumentou. Eu tenho só a porcentagem que aumentou da inflação. Eu não tenho nenhum valor. Nesse caso, eu tenho que usar índices. Eu tenho que saber o que significa o aumento de 20%. Tá? Que é o 100% mais o 20%, 120. E aí, 120% é 1,2. Então, um aumento de 20% é 1,2. Para aumentar 20% de uma coisa, multiplica por 1,2, tá? Então, o aluno leigo, aquele que não entende muito de matemática, ele vai achar essa muito fácil. Ele vai achar a questão muito boba, muito idiota, não vai dar o devido valor para ela, né? O que ele vai pensar? Bom, se em janeiro aumentou 20% e em fevereiro aumentou 10%, bom, o que aumentou nos 2 meses? 30%. Mas você acha que é isso mesmo? Não, não é tão simples assim, né? Tem alguma coisa errada. Tem, tudo errado, tá? Primeira coisa, esse 20% de janeiro, então, é 1,2. Esse aumento de 20% é 1,2. É o 120%. Em fevereiro, aumentou 10%, então 110%. 110% é 1,1. Aumentar 10% é multiplicar por 1,1. Agora, o que acontece? O que aumentou em fevereiro é com relação ao que tinha aumentado em janeiro. O de fevereiro é sobre o de janeiro. Então, eu vou multiplicar esses 2 índices, tá? Então, eu vou ter 1,2 vezes 1,1. Vamos fazer essa conta. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Eu vou ter 2, 3, 1. 2 casas, 2 casas. 1,32. Esse 1,32 está em porcentagem? Não, não está. Esse 1,32 é um número. Um número qualquer, um índice. Para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Bem fácil. Multiplicando por 100, 2 zeros, a vírgula anda 2 casas. Então vai ficar 132.
Agora, esse 132, ele é a resposta? Não, não é. O que eu tenho que lembrar? Que no início tudo era 100%. Se aqui eu tenho 132 menos o 100% do início, significa que aumentou 32. Então, a inflação acumulada dos 2 meses foi de 32%. Tá? E o leigo achou que era só 30%, achou que era só a soma dos 2 meses, achou fácil demais. Mas então é 32%, tá? Beleza? Essa já é um pouco mais complicadinha, né? Agora, mais um exemplo bem legal. Mais um exemplo legal aqui. Se eu pedir para você calcular a raiz quadrada de 64%, o que o leigo vai achar? Vai achar fácil demais, né? Bom, raiz quadrada de 64% é 8%. 8 vezes 8 é 64. Então é 8%. Não é, né? O que é esse 64%? É 64 sobre 100. Então isso é raiz quadrada de 64 sobre 100. Que é a mesma coisa que raiz quadrada de 64 sobre raiz quadrada de 100. E aí, raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, 8 sobre 10 eu posso simplificar. É 4 sobre 5. Divido por 2 em cima por 2 embaixo. Então, raiz quadrada de 64% é 4 quintos, tá? E o leigo achou que era 8%. Então, toma cuidado, tá? Né? Eu estou mostrando o que o leigo faria para você não fazer isso, tá? Para você não fazer isso, tá? Agora, mais um exemplo. Vamos lá, número 5. O presidente da Casa da Moeda, ele queria diminuir a quantidade de cédulas, tá? É cédula de papel. Ele queria diminuir o tamanho para economizar papel. Então, o que ele fez? Ele pegou a base e diminuiu 20%. Pegou a medida da base da nota, diminuiu 20%. Só que aí, para a nota não ficar tão pequena, o que ele fez? Ele aumentou 20% da altura. Então, na altura, ele aumentou 20%. E aí a pergunta é a seguinte: o que aconteceu com a área da nota? Tá? Primeiro, vamos pensar como leigo, para você nunca mais esquecer e não fazer isso, tá? Bom, o que eu devia pensar? Pô, se aqui diminuiu 20% e aqui aumentou 20%, o que aconteceu com a área? Nada. Ele ia ter essa certeza. E sempre tem alternativa no gabarito, né? Para te confundir mesmo. Mas, não, tá? E eu espero que você não esteja rindo e pensando para ver o que eu ia fazer. Não, tá? O que é esse desconto de 20%? O que significa diminuir 20%? Tem que ter a ideia do índice. Diminuir 20% é 0,8. Um desconto de 20% é 0,8. É o 100%. No começo tudo é 100%. Então, 100% menos 20%, 80%, que é 0,8. E aí, um aumento de 20%. No começo tudo era 100, se aumentou 20%, é 120%. Então, 120% é 1,2. Então, está aqui essa ideia. Desconto de 20%, 0,8. Aumento de 20%, 1,2. E aí, o que é a área num retângulo? É o produto da base pela altura. Então, para eu achar a área, eu vou fazer base vezes altura. É o 0,8 multiplicado pelo 1,2. Tá? Vamos fazer essa conta aqui comigo. 8 vezes 2, 16. Vem 1. 8 vezes 1, 8. E 1, 9. 0 e 0. Tá ok. 1, 2 casas. Aqui vai ficar 1, 2 casas. 0,96. Não está em porcentagem. Para ficar em porcentagem, eu multiplico por 100. Isso aqui vai ficar 96%. Tá? Bom, o que aconteceu com a área? Se você já está bem prático, prestou bem atenção na aula, você já vai saber o que aconteceu direto. Tá? Já vai saber que a área diminuiu 4%. Se você não está bem ligado, é o seguinte. No começo, a área era 100%. Tá? Eu não tinha nenhuma modificação.
era 100% das duas medidas, a área era 100%. Aí, com as medidas que eu fiz, ficou 96%. Se no começo era 100% e agora ficou 96%, diminuiu 4%. Foi isso que aconteceu com a área. A área teve uma redução de 4%, tá? Foi o que aconteceu. Beleza? Então agora eu vou fazer mais 2 exemplos para você fixar bem os índices, tá? Que é o principal da porcentagem, beleza? Dois exemplinhos para terminar nossa aula, então, vamos lá. Olha só o primeiro. Fui fazer um curso de web design, cheguei lá, o cara falou para mim: olha só, Guilherme, estamos com uma promoção em todos os nossos cursos, 20% de desconto. Além disso, se você pagar à vista, você tem mais 5%. Pensa bem, cara, olha só que desconto, 25%. Eu falei: não, comigo não. 2 descontos sucessivos, um de 20 e outro de 5, equivalem a um único de 25? Não, não equivalem, né? O que significa esse desconto de 20%? Se você prestou bem atenção na minha aula, você já sabe que um desconto de 20% é multiplicar por 0,8. Um desconto de 20% significa 0,8. É o 100% menos o 20%, que vai dar 80%, que é 0,8. Então o desconto de 20% é representado por esse índice de 0,8. E o desconto de 5% é 0,95. 0,95 representa o desconto de 5%. E aí, como esse segundo desconto ele é feito em cima desse primeiro desconto, a gente multiplica os dois índices, tá ok? Então a gente vai fazer o 0,8 multiplicado pelo 0,95. Então, 5 vezes 8, 40, mais 4. 5 vezes 0, 0. 4, 4. Ok. 9 vezes 8, 72. Vem 7. 9 vezes 0, 0. E 7, 7. Aqui, 0 e 0. Então vai ficar 0, 6, 7, 0. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3. 0,76. Não está em porcentagem. Para ficar em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, a vírgula vai andar 2 casas, vai ficar 76%. Tá, não é a resposta, não é o desconto que eu obtive. O que significa esse 76%? Eu tenho que lembrar que no começo tudo era 100%. Então, 100% menos os 76% significa que eu tive um desconto de 24%. Beleza? O meu desconto total foi de 24%. Então, o ladrãozinho tentou me roubar 1%. Então, né, 2 descontos sucessivos, um de 20% e outro de 5%, equivale a um único de 24%, tá? Já ia me roubar 1% o ladrãozinho. Mas comigo não. E com você, a partir de agora, também não. Também não vai cair, né? Não vai ser enganado aqui, tá? Agora o segundo exemplo, olha só. O cara lá investiu 1.500 e depois de um certo tempo ele tinha 2.100. E a pergunta é, qual foi o lucro, qual a porcentagem de aumento que ele teve? É o seguinte, ele tinha 1.500, esse 1.500 foi multiplicado por uma porcentagem que eu não conheço, tudo que eu não conheço eu chamo de X, e o que resultou foi o 2.100. 1.500 multiplicado por uma porcentagem que eu não conheço resultou 2.100. Então é só eu fazer a conta. X igual a 2.100 dividido para 1.500. Corta esses zeros aqui, fica 21 dividido para 15. 21 para 15. Chega a dar 2? Não, mas 1 dá. 1 vezes 15, 15. 21 menos 15 vai ficar 6. 6 não divide para 15, então eu boto um zero aqui, uma vírgula aqui. 4 vezes 15 dá 60. 60 menos 60, 0. Divisão exata. Então, eu tenho aqui 1,4. Não está em porcentagem. Para isso, eu multiplico por 100. Então, vai ficar 140. A vírgula vai andar 2 casas. 140%. Não é o que aumentou. Eu tenho que lembrar que no começo, tudo era 100%. Se aqui eu tenho 140, é porque aumentou 40%. Então a resposta aqui é 40%.
Aumentou 40%. Beleza? Então essa foi a nossa aula de porcentagem. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. E é isso.